Nesse vídeo eu vou falar sobre a vergonha de ser católico, a vergonha de ser alguém religioso, a vergonha de ser pego rezando com um terço, com o joelho no chão e coisas nesse sentido. Eu passei por isso e volta e meia eu preciso me observar porque acabo passando por isso novamente e eu quero falar aqui com vocês sobre de onde que isso surge, como que acontece, como que eu descobri e como isso foi libertador, o que que aconteceu comigo quando eu descobri que eu sentia isso. Antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Fabrício Rego, esse canal é o Fortaleza Paterna. Ele é um canal dedicado principalmente a homens, pais de família, pais católicos que desejam se fortalecer espiritualmente falando, emocionalmente falando, né, no sentido de buscar essa fortaleza interior que é conectada e vinda como graça de Deus para a gente exercer o nosso papel de pai, de marido, de chefe e de líder da nossa família. Então, para que nós possamos liderar a nossa família para o objetivo máximo dela. Tá joia? Bom, o que que acontece? Antes de falar sobre o tema, eu vou aqui falar, vou explicar como que eu enxergo sobre de onde que surge isso nas pessoas, o que que acontece, que movimento é esse. Deixa eu contar um pouco rapidamente a minha história. Eu já falei em um vídeo aqui, vou deixar lá no final meu processo de conversão. E eu fiquei afastado do catolicismo por 20 anos. Eu sou filho de uma família católica. Até meus 15 anos eu frequentava a missa todo domingo, fiz primeira comunhão, crisma e tudo direitinho. E afastei do catolicismo. Eu não conseguia enxergar isso à época. Mas quando eu estava prestes a retornar, foi um processo longo, um processo de estudo, um processo muito racional, de realmente, através de estudo barra oração, eu me fortalecer de dentro para fora para eu poder assumir o retorno ao catolicismo. Só que aí nisso eu estava lendo um livro, que é esse aqui, Deus e o Sentido da Vida, do Rafael Liano Cifuentes, e esse livro aqui, esse é o Dom Rafael, né? Ele foi bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Os livros dele são maravilhosos. Aí eu vi alguém na internet, indicou esse livro, e falei, cara, vou ler esse livro. Quando eu cheguei em um determinado ponto, eu me deparei com uma situação de... Eu me deparei com um trecho do livro em que ele falava sobre justamente essa vergonha inerente que nós carregamos de Deus. Essa vergonha de nos dizermos religiosos. E qual que é a origem disso? A gente vê que antigamente não tinha isso. Inclusive, antes da Revolução Industrial, os homens eles eram os líderes espirituais das suas famílias, não as mulheres. Só que aí com a Revolução Industrial, o homem foi para a fábrica, horas de trabalho, largou a religião, daqui a pouco vem bebida, daqui a pouco vem mulherada, vem jogos, vem sair com os amigos. A gente chegou onde a gente chegou. E nesse processo veio também, claro, o cientificismo. E ele vem nos dizer que se a gente não tem uma comprovação científica das coisas, pô, aquilo não existe, aquilo é frágil, aquilo é coisa, é superstição. E aí, claro, a religião acaba sendo colocada nesse pacote de se tornar algo supersticioso, algo de mulheres, algo de velhinhas, né? Então, a gente, de uma maneira geral, passa a desacreditar, né, na religião nesse sentido, porque a gente, não, se não tem uma comprovação científica, né? Então, por alto, é isso que aconteceu com a sociedade como um todo. Então, a gente passa a colocar a religião nesse ponto e aí a gente se desconecta dela. Ou seja, imagina, porra, como assim? Ainda mais hoje. Aí, vamos lá, no século XX, a gente teve é, um monte de americanos que vieram com vários livros, inclusive eu já li, eu tenho alguns deles, Pensa e Enriqueça, é, a Lei do Triunfo, Napoleão Hill e vários outros que vieram trabalhando muita coisa de o homem, o ser humano como centro da sua própria vida e como o construtor dela através dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus gestos, o que em certa medida é uma verdade. Só que ele tira completamente o elemento transcendental, o elemento divino da jogada. E então a gente veio, passou ao longo dos tempos todos fortalecendo isso. E hoje o que, que a gente vê? Uma sociedade em que, se eu
sou pego falando que eu acredito que eu não sei se eu vou estar vivo, né, daqui até meio-dia. Eu não sei o que vai acontecer comigo, ou eu deposito em algo que vai além de mim, eu deposito em uma divindade, em um Deus, né? As minhas esperanças é como se eu estivesse fazendo um papel de besta diante desse cenário. Esse é o primeiro ponto. Então, já vem daí um pouco da nossa vergonha de, de ser religioso e tudo mais. Agora, trazendo especificamente para o catolicismo e trazendo especificamente para os homens, o que a gente vê é que justamente esse afastamento dos homens da religião e um foco excessivo no trabalho, lá atrás, quando surgiu a Revolução Industrial, a gente observa que os homens eles estavam lá e aí eles se afastaram e aí as mulheres passaram aí para as igrejas para poder rezar pelos maridos e passaram a ser as líderes espirituais da família, levavam seus filhos para a religião e elas passaram a ver o que? Os maridos se perdendo, diminuindo, os maridos de certa forma, perdendo o vínculo moral que eles tinham, né, enfraquecendo a sua moral, obviamente, por motivos, né, de afastamento da religião, e aí uma série de outras coisas acontecendo. Então, o marido ele passa a ser o selvagem que tem que ser domesticado e voltar para a religião. E a mulher começa a ser o quê? A chata que tem que chamar o marido, pô, vamos para a igreja, isso e aquilo outro. Só que, quanto mais isso acontece, mais essa cobrança acontece, mais afasta o marido. E aí, isso historicamente, ao longo de vários e vários anos, isso acontecendo de forma reiterada, em um dado momento, os homens, eles se revoltam mesmo, no sentido de, claro, uma revolta interna, tá? Não os homens se juntam. Não, porra, já que é isso, eu sou mesmo. E aí, naturalmente, a indústria cultural que começa a surgir também passa a, a retratar o homem como esse cara revoltado, rebelde, selvagem, solitário e com muitas vezes com um senso de moral de fato quase zero, completamente diferente se você for parar a ver do que era o homem antes disso tudo, né? Se a gente for parar para ver os grandes filósofos, os grandes religiosos, na época de Jesus, os fariseus, que eram os doutores da época, todos eram homens, né? Então, o que a gente vê isso, essa degradação. E aí o homem passa culturalmente a assumir esse papel. Quando a gente nasce em um cenário em que a cultura já mostra isso, é natural que eu vou me moldar aquilo ali. Então, nós crescemos numa sociedade em que as mulheres vão para a religião, para a igreja, e os homens são aqueles, não, não quero saber disso não, é o que vai ficar em casa bebendo, é o que vai ficar assistindo o jogo, é o que vai ficar fazendo churrasco, esperando a mulher voltar, coisas nesse sentido. Consequentemente, aí voltando para minha história, eu nasço na minha família e o que que eu vejo? A minha família não era diferente da maioria das famílias. Quem ia para a igreja era minha mãe. É, nos meus, na minha família no geral, meus tios, ninguém ia. Então quem era? Minha mãe, minhas tias. Eu ia para a missa. A missa era um local de senhorinhas rezando com seus véus, sua fita vermelha né, do Imaculado Coração de Maria, do tercio na mão, eu acho que tá? Salvo engano, a fita vermelha, posso estar errado nessa fala aqui, mas não tem problema, a fitinha vermelha, e, e aí a gente cresce vendo isso. Então, em algum momento, na minha adolescência, eu também passei por isso. Cara, eu olhava, eu não conseguia identificar, e principalmente nessa fase de adolescência, nós somos muito moldados pelas presenças que nos chamam a atenção. É normal. O homem, a menina, o menino, a menina, adolescente ali, ele busca presenças para serem referências, porque até os 10 anos, os 12 mais ou menos, são os pais, mas depois eles querem ver no mundo quem são essas referências. E aí, você vai para a missa, você via, normalmente, quando você via um homem, não era bem o padrão de homem que você imaginava, e você via muito mais mulheres e senhorinhas ali na missa. Então, naturalmente, não exercia o poder suficiente de atração no homem. Justifica? Não justifica, mas ilustra como que a coisa acontece psicologicamente, né? No âmbito interno. Então, com isso enfraquece. E aí a gente vê o quê? Quem que é na sua adolescência, qual é o menino, no geral, que ele quer parecer uma senhorinha? Que ele quer ter como referência religiosa uma senhoria. E aí, claro, eu entro em outro contexto. É um contexto em que também
uma família que, por exemplo, não é trabalhado vida de santos, para expor os vários santos que a gente teve, expor os aspectos todos viris da religião, que é muito importante, principalmente para o homem, que é quem tem mais vergonha da religião. Então, a gente cresce com isso, e aí, hoje em dia, é o quê? Religião é coisa de mulher. Religião é coisa de senhorinhas. O homem não se identifica. No meu caso, esse livro, ele virou essa chave. Eu lembro que quando eu li isso, eu passei assim uma semana ruminando, porque eu tinha essa vergonha, processando talvez tudo isso que eu falei aqui agora. Claro, sem esse conhecimento todo que eu tenho hoje, que eu já estudei várias outras coisas. Mas eu passei um tempo ruminando isso. Eu lembro que eu comentei com minha esposa à época, ela também, ela, meu Deus, eu também tenho isso, essa vergonha e tal. E eu tinha vergonha, é, falar a verdade, até um ano atrás, por exemplo, vergonha de ser pego orando aqui no meu lugar fechado. Se alguém abrisse a porta, que fosse minha esposa que fosse, eu tinha meio que aquela coisa de minha filha e tal. Quer dizer, isso tudo já mudou. Hoje a gente reza junto, ajoelha junto, mas eu tinha isso arraigado dentro de mim. Uma vergonha de ser pego com um terço na rua, ou de alguém ver que eu tô com uma Bíblia, coisas nesse sentido. É entranhada em nós, essa parada. E olha que eu já era o quê? Convertido, já tinha voltado, já tinha uma outra consciência, eu já estava estudando, mas tinha essa vergonha. Para eu estar falando isso aqui agora, para falar de Jesus, cara, isso é uma evolução absurda, que nada mais é do que tirar o homem velho. É isso que aconteceu, no fundo, é a própria graça agindo em mim. Glória a Deus por isso. Então jamais eu falaria isso em outro cenário, entende? Para eu estar falando abertamente, olha o tanto que isso de fato foi tirado. Então isso explica muito da vergonha, muito da dificuldade que os homens têm de ir para a igreja. Mas o que, que tem acontecido nos últimos anos? Se você for parar para ver, por exemplo, as redes sociais têm todos os defeitos, mas elas ajudam muito isso. Eu, por exemplo, voltei justamente quando eu vi outras pessoas, homens bonitos, não eram velhos barrigudos, não, homens bonitos. Quando eu digo bonitos, assim, nesse sentido, não é o estereótipo do velho barrigudo que já está ali com o pé na cova e ele resolveu voltar para a religião porque ele sabe que é a salvação dele. Ou porque a mulher insistiu muito. Não, homens bonitos, quando eu digo, né, com filhos e bem-sucedidos profissionalmente e ajoelhados e rezando e indo para a igreja, e isso tudo vai. Pô, cara, olha aí, cara. É isso. Acontece isso inconscientemente. Aí você vê um, aí você vê outro, aí você vê outro, aí você vê, cara, eu não sou assim tão estranho se eu quiser fazer isso. Você começa a buscar essas referências e elas ajudam muito a gente. E elas, por isso que é o lado bom hoje da internet. Então, eu, no caso, isso me fortaleceu. Fortaleceu esse essa sensação de que, cara, a religião, pô, ficar repetindo aquelas orações, as ladainhas. Ladainha para mim era o desenho da velhinha de 90 anos ali, com aquela cantoria, entendeu? Era ver a velhinha de 90 anos da missa, lá, uma ladainha. E aí quando você passa a ver, pô, cara, calma aí, não é assim não, quem disse? E aí você vai entendendo e a coisa vai se dissolvendo. Então, por isso que um grande ponto hoje, até para a formação dos nossos jovens, é a questão justamente do exemplo, né? É a questão de a gente conseguir enxergar. Por exemplo, certamente meus filhos já vão ter outra visão da religião, porque eles me veem como esse líder espiritual da minha família. Diferente da minha, que eu não tive essa liderança do meu lado paterno. Isso faz uma total diferença. Existem, eu não tenho o dado específico para mostrar, mas eu ouvi da boca de uma pessoa esses dias muito, um estudioso, terapeuta católico muito famoso nos Estados Unidos, ele falando que tinha um estudo que mostrava que quando a mulher era convertida e ela ia para a igreja, ela arrastava cerca de 17% dos casos, ela arrastava a família, ela conseguia. Quando era o homem, isso chegava muito próximo de 90%. Ou seja, quando é o homem que encarna no mundo o seu papel de líder espiritual e ele passa a ser o cara que vai para a igreja, que chama, que traz as coisas espirituais para dentro de casa, que lê a Bíblia e tudo, isso gera um impacto imenso e faz com que em até 90% dos casos toda a família vai junto para a igreja. Então isso é muito importante.
a questão da gente se tornar essa referência, sabe? E hoje eu sou o cara na minha casa que puxo a liderança dessas coisas. Todos os movimentos que a gente tem aqui dentro, eu puxei. Então, por exemplo, a gente tem o Minuto da Palavra, em que é lido o Evangelho do dia. Quando não lê, minha filha já vem logo, papai, faltou o Minuto da Palavra. Tudo foi instituído por mim. Né? Claro, conversado com minha esposa, pego o aval e o apoio dela, porque precisa ter o apoio da mãe nesse caso, para poder justamente o projeto ir para frente enquanto família, não ser uma coisa isolada. E aí a gente tem essa formação, né? Então, assim, no final das contas, essa vergonha hoje, ela tende a ter uma curta duração, porque a gente está vendo um movimento maior das pessoas, um movimento maior das famílias. Eu conheço amigos mesmo que eram ateus e já começam a voltar a flertar com o catolicismo. E eles nem são da bolha, tá? Para dizer assim, não, não, eu conversando com eles no meu dia a dia, né? E aí eu percebo que é isso, porque a gente começa a ter filho, a gente começa a olhar para a sociedade hoje, as coisas estranhas, a gente começa meio que se cansar do secularismo, porque obviamente ele não traz as respostas que estão no âmago do nosso ser. E a religião traz, o catolicismo traz. Eu costumo dizer que aqui, ó, esse livro traz as respostas que a gente precisa, amparado, obviamente, pela Bíblia. O catecismo da Igreja Católica hoje tem todas as respostas que eu sempre busquei nos livros espíritas, nos livros esotéricos. Tem aqui, ó. Só que respaldadas por 2000 anos de tradição, respaldada pela cabeça de centenas de doutores que passaram, dedicaram as suas vidas a estudar um tema e a dar um posicionamento sobre ele, respaldado pelo estudo de centenas de papas que passaram anos e anos dedicando a sua vida a estudar e trazer um posicionamento da igreja sobre aquele ponto. Então está tudo aqui hoje, uma segurança. Então isso faz com que também as pessoas tendam a fazer esse movimento de retorno ao catolicismo e de encontrar uma base sólida, porque é o que está faltando hoje. A gente sente sede de uma base sólida e segura para conduzir nossa vida. E o catolicismo traz a resposta para isso tudo, ele traz essa base. Então, isso que aconteceu comigo, eu gostaria de deixar aqui esse testemunho, de certa forma, né? E abrir esse canal. Me conta aí você, principalmente se você é homem, como que é isso para você, como que você lida com isso. Enfim, se você tiver vergonha de deixar aqui, tem um link aqui, vai ter o meu WhatsApp, manda uma mensagem para mim, vamos trocar ideia. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até o próximo vídeo.